Olá, olá, meu querido e minha querida. Pois é, eu estou com a mesma camisa dos vídeos anteriores e tá tudo certo. Eu não vou ficar trocando camisa aqui só pra mostrar que foram dias diferentes. Eu estou gravando em um dia diferente, acredite você ou não. Você já deve ter percebido que nessa vida é muito difícil você conquistar uma amizade realmente solidificada, algo que você tenha verdadeira e sincera confiança com a outra pessoa, que você pode expor os seus lados, tanto os seus lados bonitos quanto os seus lados feios, quanto suas dúvidas e etc. Você não tem que ficar usando máscara com esse tipo de pessoa. Não é todo mundo que tem essa experiência, tem muita gente que força isso, mas esse vídeo é sobre amizade. Fique até o final para descobrir a minha sincera opinião sobre esse tipo de assunto. Quando a gente começa a participar do meio social, entende? Quando a gente é incluído nesse meio social através da escola, através de creche, etc., a gente vai entrar, vai lidando, vai surgindo pessoas diferentes no nosso caminho. Pessoas boas, pessoas ruins, mas pouquíssimas delas a gente consegue confiar de fato. Aquelas pessoas que a gente senta para conversar e fala de peito aberto, e fala assim com sinceridade, sem medo de errar, sem medo de ser julgado de certa forma. A palavra julgamento hoje em dia também é difícil de ser usada porque as palavras vão se tornando conceitos muito saturados. A gente fala uma coisa e fica meio difícil de você puxar o significado real daquilo na experiência efetiva da realidade, entende? Então, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Muita gente sofre nesse meio, tem muita gente que começa a vida já sofrendo muito, tem outras que não. Eu não sei dizer muito bem o porquê, mas acho que tem uma coisa a ver com energia, tem coisa a ver com o jeito da pessoa, sabe? O jeito que a pessoa se porta. Então, às vezes muita gente fala que é por inveja, mas às vezes não, às vezes é porque você é o bobo da corte que serve para ser espancado no recreio, entendeu? Então que as pessoas não querem ficar do seu lado porque você é estranho, você é esquisito, você tem um passado meio sombrio, um passado estranho que não é tão comum quanto das outras pessoas, whatever, tanto faz. Se você é uma dessas pessoas, eu me solidarizo com você, tá? Conforme vai passando o tempo, vai se afunilando, vai sendo peneirado essas pessoas que estão ao nosso lado. Então na escola você tem muitos amigos, né? Aí você vai passando os anos. Tem muita gente que estuda na mesma escola durante muito tempo, então tem os mesmos amigos ali naquele meio. Mas mesmo assim vai peneirando também. Tem muita gente que você se afasta, tem gente que você entra em conflito. E aí a amizade, aquela bela amizade que você achava que era uma coisa muito maneira, queria durar a sua vida inteira, entendeu? Simplesmente acaba do dia pra noite. Ou então aquele seu amigo muito leal simplesmente muda de cidade e para de falar com você. Isso acontece também. Então tem pessoa que muda de escola e aí é um saco porque a pessoa vai passar o tempo inteiro por aquele período de adaptação e ela nunca se encaixa em lugar nenhum. Isso gera traumas na pessoa, tá? Então quando você tiver seu filho, saiba disso. Não é bom você ser um... deixa eu ajeitar aqui o microfone, senão eu vou ficar batendo nele. Não é interessante você ser um nômade digital, entendeu? Quando você vai querer ter seus filhos. Não é interessante ficar viajando o tempo inteiro. As pessoas têm que criar raízes, cara. As pessoas falam o seguinte: mas o ser humano, por natureza, ele sempre foi um ser nômade. Por um período, sim. Só que mesmo assim ele sempre andou em bando. Então o nômade dele é modo de dizer a cidade inteira, entendeu? A aldeia, a tribo, andava todo mundo junto. Então é como se a cidade andasse, entendeu? Mudasse de lugar, mas era sempre a mesma cidade, sempre as mesmas pessoas. Então você não sente aquela coisa de estar o tempo inteiro deslocado da realidade. Você não tem aquela dificuldade de se adaptar, porque você está só trocando o meio externo, ou local, de fato. Aí vai da adaptação da pessoa. Então esse argumento ele é inválido, tá? Uma coisa falha. E tem muita gente que usa isso para justificar, né? Igual ficar acordado à noite, que isso é comprovado, né? Você comprova através desses argumentos que não funcionam. Então assim, passa-se o tempo, você vai perdendo seus amigos, você sai da escola, às vezes tem pessoas que vai para a faculdade, outras pessoas começam a trabalhar, tem pessoas que começam a trabalhar mesmo estudando, entendeu? Eu comecei, acho que foi no segundo colegial, eu já estava trabalhando, já trabalhava desde cedo, graças a Deus, que isso dá uma experiência muito boa pra gente, né? E trabalhinho coisa de criança, né? Você vai ajudar seu pai. Eu ajudava meu pai, né? Meu pai era tradutor, então eu ajudava bastante ele.
Tá, um fato curioso da minha vida tá aí, tá? Tipo assim, ajudava meu pai desde pequeno, então tive essa experiência desde muito cedo, então não foi difícil pra mim me enfiar no mercado de trabalho, nunca tive medo de trabalhar. Isso é muito bom, tá? Hoje em dia tem muita gente tentando impedir as crianças de fazer certos serviços, assim, pequenos. É lógico que... É que tudo virou um serviço escravo. Então, tudo que vai fazer é serviço escravo. Não é bem assim, tá? A criança tem que ajudar em certas coisas. É bom que ela aprenda serviços manuais, cara. Você não sabe o bem que faz pra cabeça da criança. Porque além de brincar, por exemplo, artesanato, essas coisas assim, ela vai estar trampando, tipo assim, ela vai aprender um ofício. Isso é maravilhoso para ela. Então você vai para sua faculdade, você vai para o seu trabalho, você cria seu meio social, você cria suas amizades e você acha que esses amigos são bons. Você acha que esses amigos vão ser pro resto da sua vida. E aí você descobre que quando você é demitido, quando você perde a conta, você perde as contas do serviço e troca de serviço, você automaticamente troca de amigos também. Você perde aquelas amizades que você tinha lá atrás. Geralmente é assim. Não vou falar, 100% é? Não, não. Tem gente que realmente encontra uma amizade verdadeira, sincera, que é pro resto da vida e que você sabe que é uma verdadeira amizade porque ela rompe essas barreiras. Ela não depende de você estar no mesmo serviço ou estar na mesma escola. Cara, eu arroto todo o vídeo, não sei porquê. Não depende de você estar no mesmo ambiente que a pessoa, tipo assim, escola, trabalho e etc. A pessoa simplesmente rompe essa barreira e isso é uma amizade de fato. É claro que você estar presente com a pessoa que você tem amizade é sim um fator importante de você estar presente na vida dela, de algum meio, entendeu? Ou você visita a pessoa, hoje você tem os meios digitais, então você mantém contato com a pessoa e isso é muito bom. Né? O meio digital ele rompeu essas barreiras. Isso é top. Imagina que lá atrás você tinha que escrever uma cartinha, entendeu, para a pessoa falando da sua vida naquele momento ali, o que você estava pensando, e enviar essa carta, esperar meses para chegar, para depois esperar mais outros meses para retornar, e às vezes não chegava porque acontecia algum empecilho no meio da viagem, você tá entendendo? E não chegava. E aí, então, assim, por isso que o mundo também era bem mais lento, né? Hoje as coisas são muito mais rápidas. Você aperta um botão, você tá conversando com a pessoa, com o seu amigo, sei lá, com a tua mãe, se você saiu do país, no mesmo instante. Você tá do outro lado do mundo, você tá falando com a pessoa. Ao vivo, às vezes até em resolução 4K, se você tiver uma internet muito top. Então são coisas que a gente tem que parar pra pensar. Eu demorei muito tempo, tá? Não é uma coisa que foi do dia pra noite. Demorei muito tempo pra poder peneirar isso. Eu tive que sofrer muito pra saber discernir o que era uma verdadeira amizade e o que não era. E eu percebi que verdadeiras amizades, elas são raras, cara. É uma coisa muito mais... Assim, eu não tenho como expressar o quão raro é isso e o quanto que você tem que dar valor quando você percebe que uma pessoa é realmente amiga de você. Ela não vai estar lá só, é uma coisa bem clichê falar isso, mas ela não vai estar bem só na hora boa ou na hora ruim. Tanto faz, não interessa a hora, porque o que interessa é o momento que você está compartilhando da sua vida com a pessoa e a pessoa é recíproca, entendeu? Reciprocidade, isso é o que mais... diz talvez o que diria mais ainda, o que eu já falo em alguns vídeos, a ressonância. Quando você entra de acordo com a pessoa, entende? Não é concordar em tudo, mas é falar a mesma língua. Eu posso estar falando aqui o mesmo português que você fala aí na tua casa, mas às vezes a gente pode não conseguir se comunicar, porque você não me entende ou eu não entendo você, porque a nossa vivência é muito diferente. Mas com a sinceridade e com o coração aberto, e quando a gente estabelece uma conexão com a pessoa, as coisas crescem, entendeu? O amor pela pessoa cresce. E aí você vê que você tem um amigo. Então a amizade, ela é o princípio básico para qualquer relacionamento humano, entendeu? E a amizade, ela tá calcada no quê? No amor. Então quando você fala de um casamento, você tem que ser amigo da sua esposa, cara. O homem tem que ser amigo Você, homem, tem que ser amigo da sua esposa. E a sua esposa tem que ser sua amiga também, cara. Você tem que ser amigo da sua mãe, do seu pai, da sua tia, do seu avô, da sua avó. Você entende? Amigo do seu amigo, amigo do seu irmão. E isso cria laços eternos.
Às vezes você não consegue firmar esse laço com pessoas que estão do seu lado, cara, que às vezes é da tua família, às vezes é teu irmão, e você não tem esse laço eterno de amizade. Você entende? Que não é uma coisa só de sangue, não é uma coisa só hereditária, mas é uma coisa que é por escolha. É você que decide, você e a outra pessoa decidem juntas, entendeu? Em ressonância para sustentar aquilo ali até o final. Isso é muito louco, isso é maravilhoso, é uma coisa muito bela da vida. São coisas que a gente leva pra cova, cara. Você tá entendendo? Quando você vai conversar com pessoas que têm muito poder, que são pessoas extremamente ricas, entendeu? E chega no final da vida, fizeram coisas boas pra caramba. O cara criou empresas, o cara criou orfanatos, você tá entendendo? Criou ONGs aí maravilhosas que contribuem pra sociedade. Você chega pra ele e você fala, o que você mais queria? Eu queria mais tempo pra passar com as pessoas que eu amo. Eu queria mais tempo para poder chegar pro meu irmão, que a gente cresceu junto, a gente se dava tão bem lá na época, lá atrás, tantos anos atrás, mas a gente brigou por uma coisa tão pequena. E meu irmão já morreu e agora eu tô aqui, eu queria ter mais um tempinho com ele, eu não posso. Então são coisas que colocar em pareado, saber a medida das coisas. Devagarzinho a gente vai aprendendo a peneirar. Muitas vezes a gente tem que sofrer, cara, e sofrer muito, entendeu? Para aprender a viver. Como eu já disse, a gente tá aqui para errar, não para acertar. Então aprenda com os erros, aprenda a medir, saiba que você não pode confiar em todo mundo o tempo inteiro. Ou se você acha que deve, tudo bem, confie, mas não se culpe, entendeu? Quando essas pessoas te apunhalarem pelas costas, não diga que você... Eu já escutei bastante isso. Poxa, eu confio na pessoa e a pessoa me deu uma facada pelas costas. Não reclame disso não. Agradeça a Deus, porque isso aí foi uma oportunidade pra você, cara, pra perceber que aquela pessoa que tava do teu lado, que podia ficar o resto da tua vida te atazanando, atrasando o teu lado, meu parceiro, foi tirado como uma bênção. Então fala assim, ô papai, muito obrigado, um abraço.